dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast e no podcast de hoje estaremos dando continuidade ao da semana passada, porque eu falo muito e não deu tempo de falar sobre tudo que eu tinha separado para você. Então hoje continuo com algumas dicas, né? Vamos finalizar com as dicas. Hoje nós vamos para a 8ª dica e a 8ª dica é o seguinte: sempre que for ler um livro da Bíblia, faça-o do início ao fim, sem pular versículo ou sem pular capítulo. Gente, essa dica é muito importante. É assim, não comecem lendo, por exemplo, vou tirar o livro de Gênesis para me ler. Então, começa lendo do início. No início criou Deus, sabe? Gênesis 1 e pula depois pro 2, pro 3 e vá na ordem dos versículos e dos capítulos, porque tem gente que tem o costume de começar a ler, aí chegou naquela parte da cronologia. Cronologia não, perdão. Chega naquela parte da geologia, e chegam naquela parte da genealogia que começa fulano gerou ciclano e vai uma geração de 300 pessoas e vai só o nome que gerou, aí quer pular essa parte. Não pulem, porque é muito importante. Cada coisa que está escrito na Bíblia tem seu significado. Então, por mais que eu esteja lendo naquele momento e ache aquilo chato, mas se tá na Bíblia porque tem algum valor. Então, a dica é não pule. E se chegou naquele momento, Deus, eu tô achando esse negócio meio chato. Você tem liberdade para falar isso com ele, viu? Deus, eu tô achando esse negócio meio chato. Com qual finalidade o Senhor colocou isso na Bíblia? Abra minha mente para eu poder entender isso, porque eu não quero pular, eu quero ler completo, eu quero ler esse livro completo. Então, Senhor, abra minha mente, põe amor para mim gostar de ler essas genealogias, por favor. E por aí vai. Mas, gente, nunca pulem. Não pulem, leiam completo. Não queiram entender o fim da história. Comecem no início e vão até o fim. Não queiram pular para saber como vai ser o final, tá bom? Próxima dica. Leia se colocando dentro da história usando sua imaginação. Essa dica eu falei no podcast lá, nos primeiros podcasts, né? Eu falei sobre isso. Por que eu tô repetindo novamente ela? Porque eu acho essa dica, assim, muito importante. Porque imagina comigo. Deus nos deu imaginação, não é? Foi um presente de Deus. Deus nos fez com a nossa imaginação. E quando nós podemos imaginar uma situação, a gente visualizando aquela situação, é mais fácil de guardarmos no coração o que estamos vendo. Por exemplo, vou ver um trecho da Bíblia, um salmo bastante conhecido, o Salmo de Davi, o Salmo 23. É um salmo bem conhecido, vamos falar nele. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Por exemplo, eu tô lendo esse salmo e fecho os meus olhos e o que é que eu imagino? Eu imagino Davi sentado num canto, numa sombra, com sua harpa na mão, porque salmos eram os louvores, né? E eu imaginei ele com a harpa na mão, olhando as suas ovelhinhas que estavam todos pastando. Davi com um galinho de mato no canto da boca, começa a tocar e começa a fazer esse salmo, a escrever, a declamar esse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos. Por que Davi estava lembrando daquilo? Porque ele estava vendo. Eu tô vendo Davi ali sentado debaixo daquela sombra, descansado, olhando as suas ovelhinhas comendo e aquele grande pasto bem verdinho. E ele olha para um lado e tem o quê? Um riacho de águas tranquilas. Então, eu vou me colocando na história, eu vou vendo aquela situação. Isso vai fazendo com quê? Com que eu grave o que eu estou lendo. E ele diz, me faz descansar em verdes pastos, ele me leva a águas tranquilas, ele renova minha força e por aí vai. Sempre se coloque e use sua imaginação para você visualizar e se colocar dentro da história que você está lendo. Vamos para a 10ª dica. Medite no que foi lido sempre e peça ao Espírito Santo para que você possa ter o discernimento daquilo que foi lido. Você leu a palavra, você fica remoendo, repensando, aplicando no seu dia a dia o que você leu e vai pedindo, Espírito Santo, me ajude. Como é que eu posso compreender melhor essa palavra? Como é que eu posso aplicá-la na minha vida? Isso é um dos pontos mais importantes, porque é aí que a gente consegue colocar em prática tudo que a gente leu na palavra. E por fim, busque memorizar os versículos. Leu o versículo, gostou, memorize. É muito importante. Eu tenho muita dificuldade para memorizar, mas uma coisa eu sei, se eu me pôr para memorizar o que eu li, eu anoto em todo canto, eu anoto na mão, eu anoto no papel,
e consigo memorizar o versículo que eu li. Então essa é a última dica, memorize o que você leu, tá bom? E eu quero concluir o nosso podcast de hoje sobre como ler e estudar a nossa Bíblia, falando para vocês que não menosprezem a Bíblia, dê o valor devido a ela, porque ela é a palavra de Deus e ela mesma diz que ela é viva e eficaz. Então não é por acaso que esse livro, ele foi muito perseguido e até hoje ele é perseguido. Em vários países ainda não é permitido que as pessoas tenham livre acesso à Bíblia como nós temos hoje. E por causa disso, muitos estão presos, outros já até morreram porque eles amavam esse livro, eles amam esse livro. E os regimes totalitários que são fechados para o evangelho, eles não aceitam de forma alguma que os seus cidadãos tenham acesso à palavra de Deus. E quem explica isso para nós, eu trago para vocês essa explicação, é do missionário irmão André, que ele é fundador da Missão Portas Abertas. E ele é conhecido no mundo inteiro como contrabandista de Cristo. Enquanto os homens aí no mundo contrabandiam drogas, o irmão André ele foi contrabandista de Bíblias, no tempo da União Soviética, em que era proibido entrar nos países da União Soviética, e ele entrava com o carro carregado de Bíblia, clandestinamente. Ele era um contrabandista de Bíblia que ele levava para lá a palavra de Deus. E eu achei lindo essa frase dele, essa palavra que ele falou, porque os países não aceitam, os países fechados, né, não aceitam a palavra de Deus. E é o que ele diz: a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de um homem. Por quê? Porque ele agora tem um novo rei. E de repente quem está no poder perde o controle sobre aquele homem, o que lê a Bíblia. E quando lemos esse livro, nos tornamos um povo de opinião, de convicção tão fortes que nada nos abala, mas sempre baseados no amor e na compaixão e sob o comando direto do Senhor. Então uma pessoa que lê a Bíblia e põe em prática tudo que leu, ele tem um maior poder revolucionário do que um líder político. Ele pode transformar uma nação inteira se ele lê e pôr em prática o que leu, viu, gente? Por isso que, mais uma vez, eu estimulo a vocês, leiam as suas Bíblias, leia a sua Bíblia. E você não tem desculpa para isso, você não tem, não li por causa disso ou por causa daquilo outro. Não há desculpa. Vamos nos comprometer e vamos ler a nossa Bíblia, tá bom? E por fim eu trago mais 2 sugestões e indicação. A indicação que eu trago para vocês é o filme curta-metragem O Livro Perigoso. Ele é bem curtinho, acho que não tem nem meia hora. E você encontra ele no YouTube, você procura O Livro Perigoso. Eu não vou dar nenhum spoiler sobre ele, viu? Quem quiser conhecer, dá uma procurada aí que ele é bem interessante. E o outro é uma super produção, O Livro de Ali. É um filme do cinema normal, mas que também é bem interessante pra gente meditarmos um pouco sobre qual a importância desse livro, tá bom? Primeiro, O Livro Perigoso, e o segundo, O Livro de Ali, tá bom? Então, um abraço e até semana que vem. E antes de concluir, eu quero dedicar esse podcast, que tem uma dedicação especial. Esse podcast eu quero dedicar aos meus pais que me incentivaram a ler a Bíblia desde a nossa infância, tanto a mim quanto ao meu irmão. Os nossos presentes eram sempre Bíblias ilustradas das mais diversas. Quando a gente aprendeu a ler, foram Bíblias de adulto, mas sempre fomos incentivados a ler a Bíblia. Então, esse programa de hoje eu dedico a eles, a pai e a mãe. Muito obrigado pelo cuidado conosco. E mais uma informação é que todas essas informações extraídas para vocês sobre como ler e como estudar, eu tirei do livro que eu indiquei no programa passado, Quero Entender a Bíblia, edição para adolescentes. Então, mais uma vez eu reforço que se alguém quiser procurar esse livro, procurem, porque ele é muito bom, vai te ajudar bastante, e você encontra nas livrarias evangélicas. E até por sinal que esse que eu tenho foi o meu pai que me deu para estudo, e eu gosto muito desse livro. Então, gente, até a semana que vem, um abraço e que Deus continue abençoando vocês.